Olá, como vai? Mais uma vez, bem-vindo todos, certo? Muito bem. Se preparando bastante, estudando bastante? Ótimo. Temos aí os concursos públicos, né? Todos eles já só esperando você. E nós aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, mais uma vez com o módulo de língua portuguesa para concursos públicos, estamos aí nos dedicando para a sua aprovação. O assunto da aula de hoje, mais uma vez, é a nossa crase. Isso. Só que agora nós vamos trabalhar uns casos especiais, né? Lógico, eu vou repetir algumas coisinhas para fixar, mas nós vamos ficar com o uso da crase em outras situações que nós não vimos, tá bom? Lembrando do conceito de crase, precisamos memorizar regras e regras e regras? Não, basta você lembrar que crase é a fusão de duas vogais idênticas. A preposição a com o artigo a. Muitos verbos pedem a preposição a, quem chega, chega a, quem retorna, retorna a, quem obedece, obedece a, com qualquer determinante que comece com a letra a, que pode ser o artigo ou os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Então, no português, nós vamos fazer a fusão dessas duas vogais e indicar com esse acento. Lembra da dica que o Edson deu na aula passada? Exatamente na videoaula passada? Qual foi? Ótimo! Se você quiser saber se a palavra em evidência recebe o acento indicativo de crase, substitua por uma palavra masculina. Mas eu acho que você ainda tem alguma dúvida, certo? Qual é a sua dúvida? Em relação a quando haverá, quando será proibido e quando será optativa a crase. Então, vamos rever? Ela será obrigatória, lembra? Com nomes femininos, certo? Como fui à escola, fui à igreja, fui à festa, com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, eu entreguei o caderno a aquela mulher, com locuções adverbiais femininas, que eu vou citar mais algumas hoje, inclusive muitos exemplos, como as cegas, à noite, às pressas, às vezes, e com palavras subtendidas em moda e maneira. Então, olha aí, camarão à baiana, camarão à moda baiana, feito à maneira baiana. Por quê? A moda e a maneira são locuções que obrigatoriamente levam crase. E antes de algumas horas que nós ainda vamos comentar mais sobre isso, certo? Muito bem. Quando que ela será optativa? Vamos ver. Vamos lá, Marcos. Quando é que ela é optativa? Ora, ela é optativa com pronomes possessivos, né? Então, olha aí, irei à sua casa. Por quê? Porque você pode dizer a sua casa ou sua casa. Então, irei à sua casa com crase, irei ao seu apartamento. Ou irei à sua casa, irei a seu apartamento. E com nomes próprios, né, de mulheres, aí nós já discutimos isso aí, que pode ou não ocorrer. E ela é proibida com palavras masculinas, certo? Antes de verbos, porque verbo não tem gênero, antes de pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, com pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, e antes de palavras repetidas. Muito bem. Feito, Marcos? Então, essa é a dica que eu dou para que vocês possam trabalhar. E não esqueçam, né? Antes de palavras repetidas, por favor, vamos evitar a crase. Como, por exemplo, de olho na tela, de hora a hora, gota a gota, cara a cara, sem crase, frente a frente, parte a parte, aurora a aurora, face a face, boca a boca. Então, antes de palavras repetidas, nada de crase, hein? Por favor. Porque, primeiro, que elas não são específicas, né? Olha, boca a boca, qual delas? Muito bem. E aí eu falei para vocês na videoaula passada de expressões adverbiais femininas. Estão lembrados? Não pude aprofundar muito porque havia um programa para seguir. Mas vamos aprofundar um pouco, né? Muito bem, nas locuções adverbiais femininas, nas locuções prepositivas, nas locuções conjuntivas, centradas em elementos femininos, elas vão possuir o acento indicativo de crase. Então, observe, chegou a noite. Ele chegou quando? À noite. Noite é um advérbio feminino, logo crase haverá. Dobrou à direita. Ele dobrou onde? À direita. Então, advérbio de lugar. Então, direita, masculino ou feminino? Feminino, logo crase há. Então, os adjuntos adverbiais femininos, as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas, sempre nós teremos acento indicativo de crase. Vamos só um exemplo do afim e a medida que. Afim é sem crase. Por quê? Porque fim é masculino. Mas a medida que é feminino. Minha medida. Então, crase há.
Aí eu separei algumas para colocar para vocês, né? Marcos, põe a tela inteira. Então, alguns adjuntos adverbiais femininos, olha aí. A toda, a tona. A janela, ele está à janela. Olha, ele não está na janela, porque não está pendurado na janela, hein? A beça, à direita ou à esquerda, né? A solta, à vontade, às claras. Ele agia às claras. Às vezes, advérbio de frequência, às custas de, à força, a uma, à procura, a cata, a mesa. Não esqueça que você senta à mesa, que é porque se você ficar na mesa, os pratos vão ficar onde, né? As segundas, a medida que, como eu falei para você, olha, a proporção que, à beira de, à mercê de, à toa, às escondidas e muitas outras expressões adverbiais, conjuntivas e prepositivas que não dá para colocarmos aqui, mas para você ter uma noção do que nós temos para mostrar e para aprender, né? Agora, não esqueça, antes de horas, tá, que estava lá na nossa relação de permitidas, né? Tenha muito cuidado. Vamos sim usar a crase antes de horas, mas nem todas. Para você saber se a palavra recebe o acento indicativo de crase, o que nós temos que fazer? Substituir por meio-dia, né? Então, vamos lá? De olho na tela. Ele chegou às 2h15. Ele chegou a 1h. Ele irá às 3h. Por que leva acento indicativo de crase? Vamos substituir por meio-dia? Ele chegou às 2h15. Ele chegou ao meio-dia. Exatamente, né? Então, ele chegou a 1h. Ele chegou ao meio-dia. Ele irá às 3h. Ele irá ao meio-dia. Muito bem, mas atenção, nem sempre haverá. Vamos a outros exemplos, né? Marcos, volta para mim. A aula será das 10 às 14. Então, olha aí, a aula será das 10 ao meio-dia, logo crase haverá. Mas não esqueça, esperei você desde as 14, sem crase, porque eu esperei você desde o meio-dia. Então, é muito cuidado quando você estiver trabalhando com horas, tá? Porque, às vezes, nós encontramos até em apostila, sempre usamos crase antes de horas. O perigo aqui é a palavra sempre. Há o artigo em ambos os termos, né? Ou seja, daí a explicação da existência da crase. Então, olha aí, trabalho das 2 às 8. Mas se eu disser para você, cuidado, trabalho de 2 a 8 horas, eu não teria crase, porque eu trabalho de 2 a meio-dia. Tá bom? Então, não tenho. Tá? Agora, quando não há, aí nesse caso, não há o artigo, né? Em dar, né? Eu não digo trabalho das 2, eu falei trabalho de 2. Então, se eu não tenho o artigo na primeira, eu não vou ter na segunda também. Vamos ver a diferença? Trabalho de 2 a 8 horas. Trabalho das 2 às 8, aí tem crase. Olha aí, é só você olhar o primeiro termo, trabalho de 2 a 8, nada de as, hein? Se você disser trabalho de 2 às 8, está errado. É trabalho de 2 a 8 horas. Agora, se você quiser colocar a crase, trabalho das 2 às 8. Tá bom? Muito bem. E agora, vamos ver algumas alternativas aí para ver se você consegue colocar a crase? Vamos lá. De olho na tela. Eu tenho aí, a enfermeira entregou a receita à médica e entregou à paciente as instruções devidas. A nova funcionária estava disposta a colaborar com a chefe e ofereceu as ordens viajando a serviço. Os fiéis fizeram alusão à sua santidade e rezaram fervorosamente. Ele disse à noiva que esperasse às 19 horas à porta da igreja. Fui à casa da minha amiga para assistir a novela. Os peregrinos foram a Israel. Nossa, mas nós temos aí... Será que eu vou conseguir colocar crase em tudo isso? Marcos, põe tela inteira. Isso. Vamos ver se nós conseguimos resolver esse exercício, certo? Dá uma pensada primeiro. Já resolveu, Marcos, o exercício? Então, vamos lá? Resolver juntos? Atenção. A enfermeira entregou a receita médica, entregou à paciente as instruções devidas. Primeiro, eu tenho a aqui da enfermeira, né? Então, será que leva crase? Eu digo o enfermeiro. Então, o enfermeiro entregou. Se eu disse o enfermeiro, eu disse a enfermeira. Esse a é só um
artigo. Entregou a receita. Vamos substituir receita por livro? Ela entregou o livro. Se ela entregou o livro, ela entregou a receita. Esse A é só um artigo. A enfermeira entregou a receita à médica. Substitui médica por médico. Entregou ao médico. Se eu entreguei ao médico, eu entreguei à médica. Logo, crase A. E entregou a paciente. Vamos entregar doente e entregou ao doente. Se eu entreguei ao doente, eu entreguei à paciente. Logo, crase A. As instruções devidas, substitui instruções devidas por relatório. A enfermeira entregou a receita à médica e entregou à paciente os relatórios. Se eu entreguei os relatórios, eu entreguei as instruções. Esse AIS é só um artigo. Viu só que maravilha? Vamos ao número 2. A nova funcionária estava disposta a colaborar com a chefe e obedeceu às ordens viajando a serviço. A nova funcionária, cadê novo funcionário? O novo funcionário estava disposta a colaborar. Opa, não usamos crase antes de verbos, não esqueça. Com a chefe, não vai dizer a chefa não, que é feio, hein? Tá? É a chefe, então com o chefe. Então esse A é só um artigo. E obedeceu, quem obedece, obedece a. Com ordens, crase A, obedeceu aos regulamentos. Então, quem obedece, obedece a. Então, obedeceu às ordens viajando a serviço. A serviço é uma locução adverbial, uma adjunta adverbial, só que é masculino, então não pode haver crase. Viu só? Olha que interessante. Muito bem. Um exercício bem rico, né? Porque várias alternativas são dadas. Os fiéis fizeram alusão à sua santidade e rezaram fervorosamente. Sua santidade é um pronome de tratamento, então não podemos ter crase. Ele disse à noiva que o esperasse às 19 horas à porta do cinema. Se ele disse à noiva, onde está o noivo? Ele disse ao noivo. Se ele disse ao noivo, ele disse à noiva. Que o esperasse às 19. Cadê o meio-dia? Que esperasse ao meio-dia. Logo, crase A. A porta do cinema. Que tal portão? Ao portão. Logo, crase A. Lembrando que ninguém fica na porta, né? Eu já disse para você, na porta fica a guirlanda de Natal. Foi à casa da minha amiga para assistir a novela. Cadê a casa do meu amigo? Foi ao... Aliás, casa não, desculpa, apartamento. Foi ao apartamento de meu amigo. Muito bem. Então, crase A. Para assistir novela. Cadê o filme? Para assistir ao filme. Se ele assistiu ao filme, assistiu à novela. Crase A. E os peregrinos foram a Israel. Você está na Israel ou em Israel? Em Israel, então não temos crase. Muito bem. Eu preciso de duas observações aqui de vocês, né? Uma em relação à palavra casa, né? Por que, Edson? Você sabe que nós não usamos crase antes da palavra casa e terra, né? Mas você não precisa temer por isso, né? Marcos, tela, põe lado a lado para mim. Você lembra daquela brincadeirinha que nós fizemos na videoaula passada? Se você estiver na, crase A. Se você estiver em, sem crase. Né? Por isso que eu falei para você que eu estava em Israel. Né? Olha aí. Então, viajei a Israel. Fui a Israel. Eu estou em Israel. Muito bem. Se eu estou em Israel, não haverá crase. Tá bom? Muito bem. E com a palavra casa e terra é a mesma coisa. Ó, vou à casa, porque só aí você vai eliminar várias regras, tá? Não se usa crase antes da palavra casa e terra. Mas se a palavra casa e terra estiver determinada, crase haverá. Tudo bem, a gente sabe disso, né? Mas não é melhor falar, ó, fui à casa. Certo? Ó, fui à casa. Você está na casa ou em casa? Em casa, então sem crase. Fui à terra. Você está na terra ou em terra? Em terra, então sem crase. Agora, se você fala, fui à casa de minha mãe, o que eu tenho? Você está na casa de minha mãe ou em casa de minha mãe? Na casa de minha mãe, então crase A. Pronto, aí está. Viu? Agora, também a palavra terra, né? Ó, fui à terra. Se a palavra terra estiver especificada, fui à terra de minha mãe. Fui à terra de meus avós.
Você está na terra de meus avós ou em terra de meus avós? Na terra, logo crase A. E aí funciona também com pontos geográficos, que eu já disse para você, né? Então, olha aí, se você estiver na crase A, se você estiver em sem crase. Então, olha aí, vou à Europa. Você está na Europa ou em Europa? Na Europa, logo, crase A. Tá? Você está em Paris. Você está na Paris ou em Paris? Em Paris, sem crase. Mas na França, olha aí, você está na França ou em França? Na França, crase A. E se for Recife? Você está na Recife ou em Recife? Em Recife, sem crase. Mas aí há uma observação, né? Se o ponto geográfico estiver determinado, crase haverá. Aí eu tenho aqui Paris dos Trópicos. Minha bela Manaus, né? Então, você está na Paris dos Trópicos ou em Paris dos Trópicos? Na Paris dos Trópicos, logo crase haverá. Ou seja, você não precisa estar sempre memorizando as regras, né? Basta que você use um pouquinho do nosso raciocínio, tá bom? Marcos, volta para mim. Então, não se esqueça, antes da palavra casa e terra, não haverá crase, mas se a palavra casa e terra estiver especificada, crase haverá. Muito bem. Tá? Então, feito isso, chegou a hora de quê? Nosso desafio de hoje. Vamos lá? Dessa vez, o que eu trago de desafio para você, né? É sempre bom uma teoria, mas o desafio ele tira todas as dúvidas que temos em relação ao assunto abordado, certo? No meu desafio de hoje, eu trago duas questões de concurso público para vocês. Quais são? Vamos lá, a primeira. Assinale a alternativa que não contenha erro quanto ao uso da palavra crase. Tá? Muito bem. Olha aí, que não contenha, preste bem atenção. Eu digo isso, sabe por quê? Porque muitas vezes os alunos eles erram as questões de concurso público por não prestarem atenção, principalmente como palavras aqui, olha, que não, tá? Então, vamos lá? Chegou a 1h em ponto. Ele se referia às candidatas interessadas. Naquela cidade não se obedece à lei. Tu costumas andar a pé? Agradeci a própria pessoa. Onde que não contém erro, né? Muito bem. Então, vamos lá? Chegou a 1h em ponto. Olha aí a hora. Vamos substituir hora por meio-dia? Chegou ao meio-dia. Então, se você chegou ao meio-dia, você chegou a 1h, a 1h em ponto, logo crase A. Então, aqui contém um erro, né? Então, tchau. Eu quero que não contém. Já sabe, quer saber se a hora em evidência recebe acento indicativo de crase? Substitua a hora por meio-dia. Ela se referia às candidatas interessadas. Onde estão os candidatos? Ele se referia aos candidatos interessados, porque quem se refere a. Então, aqui está certo. Então, aqui não ocorre erro de crase. Letra C, D, E. C. Naquela cidade não se obedece à lei. Quem obedece, obedece a. Com a de lei, crase A. Erro. Tu costumas andar a pé? Opa! Todo mundo sabe que pé é um adjunto adverbial masculino. É meu pé. E eu só uso crase com adjuntos adverbiais femininos. Erro. Agradeci a própria pessoa. Cadê o próprio homem? Agradeci ao próprio homem. Agradeci ao próprio homem. Então, a própria pessoa, crase A. Viu só? Olha aí. Onde que não ocorreu acento de... Desculpa, onde não ocorreu erro quanto ao uso do acento de crase? Na letra B. Vamos ao próximo desafio? Todas as orações abaixo estão corretas. Mais um perigo para o concurseiro. Exceto, muito bem. Você já esteve em Roma? Irei logo a Roma. Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César. Fazes referências a criaturas estranhas? Fui a Lisboa de meus avós, pois lá todas as coisas têm gosto de sonho. Já não agrada ir a Brasília, pois a gasolina está muito cara. Todas as orações abaixo estão corretas, exceto... Você já esteve em Roma? Você está na Roma ou em Roma? Em Roma. Irei logo a Roma. Você está na Roma ou em Roma? Em Roma. Logo sem crase. Letra A, certo.
Por isso que todas estão corretas, né? Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César. Você está na Roma antiga ou em Roma antiga? Na Roma antiga. Você está em Roma, mas você está na Roma antiga. Logo, crase A. Então, a letra B está certa. Fazes referências a, quem faz referência a. Só que criaturas estranhas está no plural. Então, esse a aqui é uma mera preposição, não pode levar crase. Então, a letra C está errada. A não ser que eu dissesse, fazes referência às criaturas estranhas, aí tudo bem. Fui a Lisboa de meus avós, pois lá todas as coisas têm gosto de sonho. Você está na Lisboa ou em Lisboa de meus avós? Você está em Lisboa de meus avós ou na Lisboa de meus avós? Na, logo crase A, certo. Já não agrada ir a Brasília. Você está na Brasília ou em Brasília? Em Brasília, logo sem crase. Todas estão corretas, com exceção da letra C. Volta para mim, Marcos. Viu como os desafios de crase são diferentes do da videoaula passada, né? Eu coloquei um pouco mais carregado, né? Muito bem. E agora eu quero mostrar algumas situações bem engraçadas para vocês que ocorrem, né, com crase, né? Então, vamos lá? Primeiro, olha essa aí, Marcos. Funcionamos das 8h30 às 18, né? Era para colocar uma crase, né? Não um acento agudo, né? Isso é um acento agudo, gente. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado. Isso está errado, tá bom? Eu preciso colocar o acento indicativo de crase. E o acento indicativo de crase ele não indica tonicidade, ele indica apenas que houve a fusão de duas vogais idênticas. E que tal essa, Marcos? Passeio a cavalo, né? Com guia na antiga trilha de café, muito bem. Ei, passeio a cavalo, cuidado, né? Cavalo é masculino, você vai passear como? A cavalo. Adjunto adverbial, então nada de crase, hein? Não usamos crase antes de palavra com adjuntos adverbiais masculinos. Atenção. E comida aquilo, né? Opa, o correto é comida aquilo sem crase. Por quê? Porque quilo é uma palavra masculina. E eu já disse para vocês, né? Adjuntos adverbiais, expressões adverbiais masculinas, não podemos ter crase. Volta, Marcos. E vocês pensam que é só essas que nós encontramos? Lembra da videoaula passada, quando eu falei a vista, a prazo, né? Então, tudo isso é perigoso para nós. Então, tenha muito cuidado, tá? As expressões adverbiais, as expressões prepositivas, as locuções conjuntivas, centrado em elementos femininos, crase A. Mas se for masculino, não. Viu só? Essas duas videoaulas, nós encerramos os acentos, o emprego do acento indicativo de crase. Muito obrigado à participação de todos e até a nossa próxima videoaula.